Boa noite novamente a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. É um prazer a gente estar reunido aqui mais uma noite de quinta-feira para poder estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Bom, nos últimos meses que a gente tem tido essa oportunidade, né? A gente vem fazendo a nossa série de estudos e hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vai enfocar um pouco mais, né, a questão da cronologia. Vou tentar ser um pouco mais sucinto nessa noite, né? A gente ser um pouco mais rápido, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né, da cronologia em si, né, que a gente não tem dado tanto um enfoque nas últimas mensagens, né? Aonde que a gente tinha parado, né? A gente tinha parado, né, com Zacarias. Zacarias foi o último rei ali da dinastia de Jeú, no reino de Israel, né, o reino do norte, né? Então a gente tinha o reino do norte e o reino do sul, conhecido também como Judá, né? Pode voltar um pouquinho, Lucas? Um pouco para trás aí, o slide. Mais um pouco. Eu acho que eu confundi um pouco mais para trás mesmo. Isso aí. Aí, volta mais um. Esse aí. Então, a gente tinha lá, né, Jeroboão, que era rei de Israel, né, que a gente comentou sobre Amós, sobre o profeta Oséias, né, quando eles estavam pregando lá em Israel, né. Aí a gente teve Zacarias. Zacarias foi o último rei da linhagem de Jeú, né, que era lá Jeú, Jeoás, Jeroboão. Zacarias foi o último, né, que reinou ali no reino do norte, né. Depois Zacarias, né, veio um outro camarada, né, chamado Salum, né, que matou aquele Zacarias, né. Ele reinou um mês só em Israel. Veio um outro lá e matou ele, né. Então veio Menahem, matou o Salum e reinou em Israel. Ele vai reinar por 10 anos, né. Então Zacarias foi o último daquela linhagem próspera de Jeú, lá como rei de Israel. Depois disso, o reino de Israel começa a entrar numa guerra civil. Depois de guerra civil, começa a última espiral de queda ali de Israel até chegar na destruição, em fato, pela Assíria, né? Então, Menahem, inclusive, foi invadido já pelo rei da Assíria, né? A Bíblia chama ele de Pul, né? Pul, rei da Assíria, né? Diz que ele paga um tributo lá para aquele rei, né? Alguns estudiosos, a maioria, inclusive, acredita que esse Pul, rei da Assíria, é o mesmo rei da Assíria que é mencionado um pouco mais na frente no capítulo lá de 2 Reis, que é Tiglat-Pileser. Esse sim é um rei muito conhecido na história da Assíria, né? É Tiglat-Pileser III, né? Então é um rei muito conhecido. Esse Pul é um pouco mais desconhecido, acreditam que seja o mesmo rei, né? Com um outro nome para ele mesmo, né? Pode passar, Lucas? Inclusive, Israel chega a ficar um tempo ali, um ano provavelmente sem rei, né? A Bíblia não fala isso explicitamente, né? Mas pela nossa conta a gente chega a essa conclusão, né? Menahem, ele assumiu o reino no ano 39 de Uzias, né? E ele reinou 10 anos. Já o próximo, Caías, o filho dele, assume o trono no ano 50 de Uzias. Então, um ano ficou ali provavelmente sem rei, né? Talvez Pecaías não assumiu o trono. Então Israel chegou a ficar ali provavelmente um ano sem rei, antes de Pecaías, o filho de Menahem, se tornar rei, né? Aí a gente tem aquela história que a gente já comentou, né, sobre Uzias que era rei de Judá. Ele foi amaldiçoado com a lepra, né? Ele era um rei muito bom, mas ele decidiu usurpar ali a função do sacerdote, né? Coisa que Saul já tinha feito antes, né? E o Senhor o puniu por causa disso. O Senhor o amaldiçoou com lepra. Vou fazer um breve apanhado desde da ascensão da monarquia, desde Saul até esse momento onde você está aí, na cronologia. Só os pontos mais importantes, se for possível, né? Dá pra gente fazer assim, depois que eu tomei essa água de coco, a gente fica até mais animado. Você está falando assim, a partir de Saul, né?
A gente sabe que o reino ele foi estabelecido, né? O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Quando o reino ainda era unido, né? Aí depois teve Davi, depois Salomão, e aí depois de Salomão o reino foi dividido, né? Teve o filho de Salomão, né, que é Roboão, assumiu a parte do sul, que é conhecido como Judá, e a gente tem a parte do norte, que é conhecido como Israel, ou também chamado às vezes na Bíblia de Efraim, né? Referenciado também assim, né? E essa parte do norte não era reinado pela família em si de Salomão, né? Eram outras pessoas, mas também foi criado pelo Senhor Deus. E aí assim se seguiram, né? São várias dinastias. O reino do sul, ele é sempre a mesma dinastia de Salomão, né? O filho ali a linhagem de Davi. E enquanto que no reino do norte a gente tem várias dinastias, né? No reino do norte, todos os reis, a Bíblia diz que eles foram reis ruins, né? Alguns melhorzinho um pouco, mas menos pior, né? Mas a Bíblia diz que nenhum deles foi um bom rei. Enquanto que no reino do sul, em Judá, a Bíblia relata que nós tivemos alguns bons reis, né? Tem, por exemplo, o rei Asa, né? Tem outros, rei Josafá, como a gente já comentou. Uzias, o próprio Uzias foi um bom rei até o final ali da sua carreira. E outro que a gente vai ver hoje, né, que é Jotão, né? Então é basicamente essa aí. Nessa história a gente tem várias histórias, né? Então, famosas, né? Profeta Elias, profeta Eliseu, né? Então são várias histórias que a gente tem aí no meio. Então, a gente vê que, como a gente já falou na oportunidade, né? Isaías começa também a pregar nesse período, né? E ele começa a pregar principalmente ali para o reino do sul, né? Apesar de que a mensagem dele vale para todo Israel, né? E a gente vê que ele recebe o seu chamado profético, né? Exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, rei de Judá, né? E assim Jotão, né, o filho de Uzias, ele vai se tornar rei de Judá. Olha só o que fala sobre Jotão lá em 2 Crônicas 27, de 1 a 6. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Olha o que fala o 7. O resto, pois, dos atos de Jotão, todas as suas guerras, os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Vê que Jotão, a Bíblia fala muito pouco, né, sobre o reinado de Jotão. Se você for olhar lá em 2 Reis, né, você vai ver que também fala muito pouco lá sobre Jotão, né? Fala basicamente a mesma coisa que falou ali, né? E eu acho muito interessante, né, porque ele reinou 16 anos, né? E ele teve suas vitórias, teve suas guerras, né, como fala ali. Ele seguiu o Senhor, a Bíblia chega a enfatizar que ele não seguiu o caminho do seu pai na questão, né, de entrar no templo lá do Senhor, fazer aquele erro, né? Mas diz que também o povo ainda se corrompia, né? O povo ainda usava dos altos, né, daqueles ídolos que tinha lá. E em geral ele foi um bom rei. Eu acho isso muito interessante porque o tempo dele registrado é muito pequeno, né? A gente tem muitos outros reis na Bíblia, inclusive o próprio rei Acás, né, que foi um rei muito ruim, né, o filho dele. Rei Acás foi um rei muito ruim, né? E a gente tem tanto texto sobre Acás, né? Tem tantas histórias escritas de Acás, né?
Ou se você for pensar, por exemplo, Acabe, né? Acabe foi um rei muito ruim. E tem tanta coisa registrada na Bíblia sobre ele, né? A história da vida dele, né? E a gente pensa assim, será que Jotão não tinha mais história aqui para registrar uma história interessante da vida dele como ele ganhou essa batalha, como que foi, se foi um milagre, algum extraordinário assim, né? Mas às vezes a nossa vida não vai ter algo muito extraordinário, né? Às vezes um resumo, um pequeno resumo dá para a gente resumir, né, a nossa vida em poucas palavras, né? A gente, às vezes, poucos versículos daria para resumir, às vezes, nossa vida, né? Suas vitórias, suas derrotas, né? E às vezes a gente gosta muito de se comparar, né? Ah, por que, né? Às vezes eu tenho as minhas vitórias e tal, mas queria às vezes mais, né? Queria às vezes ter batalhas maiores para conquistar mais, né? Para conquistar às vezes ter mais realmente conquistas maiores, né? Ser mais famoso, né? Ter um nome mais conhecido exatamente, né? Mas Jotão, apesar dele reinar muito, a vida dele foi resumida em poucas palavras. Mas o mais importante foi isso, né? Como diz no final do texto, ele seguiu os caminhos do Senhor, né? E às vezes alguém pode pensar, não, mas a minha vida não tem grandes conquistas, grandes vitórias. O ser humano é o final do caminho, onde ele está. Que as glórias desse mundo você pode até adquirir, mas elas não são uau, elas não são suficientes, elas não são, né, algo mais que a gente valorize, né? Não é que a gente valorize uma posição, condição de financeira boa, né? Um carro bom, uma casa boa. E mais a gente valorize isso. Mas, conversando com uma pessoa semana atrasada, eu falei com ele, a coisa mais importante dessa vida para nós aqui não é um casamento feliz, uma profissão boa, uma coisa mais, a decisão mais importante nossa aqui é a questão da eternidade com Cristo. Então, a gente tem que partir desse. Que era uma pessoa descrente que estava conversando também, né? Só que eu queria mostrar isso. É exatamente isso, né? O que é mais importante, né? Será que às vezes a pessoa pode pensar, né? Eu vivi a minha vida toda e não tive reconhecimento, né? Às vezes não conquistei muita coisa, criou os filhos lá, mas, né, teve uma grande carreira, parece que só cumpriu, né, o que precisava, né? Mas o mais importante é isso. Será que nisso que você estava cumprindo, você estava seguindo os caminhos do Senhor? Porque no final é isso que importa, né? É isso que foi o destaque para Jotão, né? Porque se a gente for ver depois a vida de Acás, como a gente vai ver agora, a gente vai ver que o destaque dele foi negativo, né? Apesar de ter ali um texto muito grande, né, contando a história dele, né? Mas só destaque negativo, né? E Jotão não. Jotão foi um destaque positivo. Ele não seguiu nos caminhos do pai dele, né? Não, ele seguiu os bons caminhos, né? O bom exemplo do pai dele, mas não o mau exemplo, né? Já Acás não seguiu o bom caminho, o bom exemplo do pai dele, Jotão, né? Então, tem essa questão também, né? Semelhantemente, também temos o juiz Sangar também, que é um juiz que é citado em um versículo também, fala a história dele toda, só cita que ele com a aguilhada de tocar bois matou 600 e também ele libertou o povo de Israel. Também apenas um versículo conta a história de todo esse juiz, né, que cumpriu o seu objetivo. Exatamente. Será que ele era menos importante na época que ele viveu do que os outros? E a gente às vezes procura essas coisas, valoriza até essas coisas, mas não é o mais importante. É o ataque. Enoque, por exemplo, andou com Deus. A história da genealogia de Sete. Viveu, criou, morreu. Diferente da linhagem de Caim, conquistou, criou, inventou, juntou, né? E os da linhagem de Sete, a linhagem que adorava o Senhor, cresceu, procriou, morreu.
Eu morreu. Isso aí. E Enoque também é o outro que a Bíblia não fala praticamente nada dele. Fala que ele andou com Deus. Esse é o mais importante. Então, foi nesse período aqui que Israel começou a se aliar com a Síria, né, contra o reino do sul de Judá. Né? Então, Israel e Síria costumavam ser bastante inimigos, né, começaram agora a se aliar contra Judá, né, na época do rei Jotão. Né? Mas eles só vão se concretizar mesmo na época de Acás. Né? Então, Jotão, uma vida sem muitos feitos, mas ele seguiu ao Senhor. Agora, o que a Bíblia fala sobre Acás, o filho dele? 2 Crônicas 28, a partir do versículo 1. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e, demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também deles grande despojo e trouxeram um despojo para Samaria. São poucos os reis que falam que a Bíblia fala que eles queimaram os próprios filhos, né? Acás é um deles. Né? Então, a Bíblia faz a questão de citar esses detalhes, né, para mostrar o quão ruim ele era. Né? Quão um rei mau para o povo foi Acás, né? A ponto que o Senhor o entregou nas mãos dos inimigos, né? Nas mãos dos israelitas e dos sírios. Né? Eles fizeram aquela invasão terrível ali que só não foi pior, né? Que eles levaram, o texto diz ali, né? Eles levaram vários cativos, né? Mas o Senhor levou um profeta lá para falar contra os israelitas. Né? Eu acho interessante que ele fala lá com o profeta Obed, chega lá e fala com os israelitas: o Senhor levantou vocês para ir contra Judá, mas vocês foram muito fortes, né? Vocês foram com ira contra eles, né? Vocês estão levando eles como cativos, e eles são seus irmãos, né? Aí ele fala com eles para soltar eles e mandar eles de volta, e eles fazem isso, né? Porque o Senhor, né, como a gente já falou outras vezes aqui, o Senhor, ele cuida como um pai, né? O pai que quer corrigir os seus filhos, né? Ele não quer punir simplesmente, ele quer corrigir os seus filhos. Isso, aqueles que são filhos, né? Aqueles que são filhos, o Senhor quer corrigir, não punir. Né? Os outros o Senhor pune, mas os filhos o Senhor corrige. Né? Então é por isso que eu acho interessante que ele fala essa palavra lá, o profeta. O Senhor levantou vocês contra Judá, mas vocês foram com muita raiva, com ira. Não era para ser assim. Mas então o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Então Acás não seguiu o bom que seu pai tinha feito, né? Mas ele foi influenciado pelos maus reis de Israel também. Filho de Jotão já tinha uma idade bem 20 anos, né? Então nem sempre pais bons têm filhos bons. E nem sempre pais ruins têm filhos ruins. Cada um vai escolher o caminho a seguir. Deus lhe dá liberdade de caminhar. Você pode caminhar para o lado que você quiser. Para lá, para a direita, para a esquerda. Agora, cada caminho desse vai te exigir um preço. Cada caminho que a gente escolhe exige um preço. Eu quero
caminhar nesse caminho. Você vai exigir um preço para aquele caminho. Todo caminho vai exigir um preço, né? E todo preço você vai pagar lá no final dele. Porque todo caminho, qualquer caminho que você escolher, vai dar no cemitério. Qualquer caminho. Aí eu quero escolher o caminho de não ter em Deus, não tem problema. Você pode votar São João Batista, ou São José da Barriga. Pode escolher qualquer caminho. A conta vai vir. Se ele daqui 10 anos cantando, mentira. É o que acontece aqui. Essas histórias elas têm essa finalidade de ver a seriedade de Deus e a liberdade de Deus e a misericórdia de Deus. Aí às vezes você pode pensar, não, Acais então, ele foi um rei ruim e deve ter reinado pouco, né? Reinou bastante. Eu acho que ele reinou até mais do que Jotão, pai dele. Porque às vezes a gente fica esperando uma retribuição, né? Aqui na terra, né? Camarada é muito ruim. Daqui a pouco ele vai sofrer ali, vai tropeçar, vai cair, né? Na frente. Mas às vezes aqui na terra, né? A gente não vai ver isso, né? É o que está relatado lá no Salmo, né? Salmo 73, se não me engano, né? O salmista fala lá, né? Que ele quase tropeçou porque viu, né? A prosperidade do ímpio. Então, às vezes a gente não pode esperar apenas aqui nessa terra, né? Mas Acais, então, foi mais ou menos ali por volta de quando Jotão e Acais estavam reinando, né? Que Miqueias também profetizou, né? Como a gente falou no mês passado, Miqueias também vai trazer a sua mensagem mais ou menos nesse período aí. E Acais ele vai se tornar corregente ainda com seu pai vivo, né? E ele vai reinar inclusive um pouco sobre o reino de Israel também no norte, né? Pode passar o próximo slide. A gente sabe que isso tudo que eu coloquei aqui está com um asteriscozinho, porque a Bíblia não fala claramente quando que aconteceu, mas aconteceu entre esses dois eventos aqui, né? A gente sabe que Jotão morreu naquele ano, né? E depois que ele morreu, acontecem aquelas invasões, né, que a gente já leu aqui, né? A invasão da Síria e de Israel contra Judá, né? E a gente sabe também que nesse ano aqui, Oséias, né, que é um rei de Israel, vai matar Peca, rei de Israel. E depois, Acais, inclusive, chega a reinar como rei de Israel também, né? A Bíblia fala em 2 Reis 17, versículo 1. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Oséias, não, é só aquele mesmo. Oséias foi o último rei de Israel. Diz o texto aí que ele começou a reinar no ano 12 de Acás, né? Só que em 2 Reis, capítulo 15, versículo 30, vai falar outra coisa. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Mas peraí, Jotão não reinou só 16 anos? Né? Tá errado isso aí, né? Mas aí, novamente, a gente tem que buscar entender o que o texto está falando, né? Volta para o slide, tem um outro que eu acho que é o próximo aí. O próximo. Aí. Lembra que o Jotão assumiu o governo um pouco antes, né, enquanto seu pai ficou leproso, né? Então, um pouco antes do pai dele morrer, ele assumiu o governo, né? Então, provavelmente é aí que começou essa contagem dos 20 anos, né? Então, quando ele fala o 20º ano de Jotão, não é que ele reinou 20 anos, porque o texto diz claramente que ele reinou 16, né? Só que é 20 contando como se fosse do começo do governo dele. Então, esses 20 aqui, se a gente contar, vai cair exatamente o ano que Peca morreu, que é quando Oséias matou ele. Mas então Oséias não virou rei quando Peca morreu? Não, né? Porque o texto diz que Oséias virou rei no ano 12 de Acás, que é só mais lá para baixo. Esse aqui é Acás. Então, Israel ficou um tempo ali, apesar da Bíblia não dizer claramente, né? Israel ficou um tempo ali sem rei propriamente dito, em que Acás estava reinando ali, provavelmente como rei também de Israel, né?
Tem alguns versículos que dão a entender isso, né? Então, provavelmente, Acaz ficou ali como rei de Israel também, né? E pode voltar ali o outro slide? Isso aí. Então, Israel e a Síria vão entrar naquela aliança contra Judá, né? Vão fazer aquela destruição lá. O profeta vai lá e resgata eles, né? Judá novamente vai ser também invadida outras vezes pelos edomitas e pelos filisteus, né? Aí Acaz ele vai tentar buscar ajuda onde? Com o Senhor? Não, ele vai buscar ajuda com a Assíria, né? Então ele vai buscar ajuda com Tiglat-Pileser, né? Rei da Assíria. Diz a Bíblia que Tiglat não vai ajudar ele, né? E ele fica mais apertado ainda, né? E aí depois Israel e a Síria vão tentar atacar ele de novo, né? Lembra que eles foram tão bem sucedidos a primeira vez? Vão tentar atacar ele de novo, né? E é aí que a gente entra lá no texto de Isaías, capítulo 7. Vamos lá para Isaías, capítulo 7. Isaías vai se encontrar com Acaz para tentar trazer uma mensagem para ele. A partir do versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Então, dessa vez, eles não conseguiram de cara tomar Jerusalém. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saiu ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o seu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-los, e repartemo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada dos seus 2 reis. Vamos ver agora que tem muita informação interessante nesse texto, né? Primeiro que Isaías vai e o Senhor fala para ele levar o filho dele, né? O filho dele chama Sear-Jazube, né? Esse nome significa um remanescente voltará, né? A gente vai ver que os filhos de Isaías também são proféticos, né? Lembra de Oséias, né? Que o nome dele, o nome dos filhos dele eram proféticos? Isaías é a mesma coisa. Agora, no meio desse texto ali, ele falou de uma profecia ali de 65 anos, né? Essa profecia é difícil a gente entender exatamente o que ele está falando ali, né? Parece que ele está falando que daqui a 65 anos Israel ia ser destruído, né? Só que não foi depois de 65 anos, né? Isso vai passar um pouquinho, né? Ali eu entendo que seja de quando os reis da Assíria levaram povos estrangeiros para viver lá em Israel, que ele estava falando disso, né?
A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Mas é interessante ali o que Isaías fala com ele. Isso não vai acontecer, né? Foi bem claro com ele, isso não vai acontecer. Eles não vão tirar você do reino. O reino de Judá vai continuar existindo, mas ele falou com eles, se vocês não tiverem fé, vocês não vão resistir. Se vocês não tiverem fé, se vocês não crerem, isso vocês não vão resistir. Aí ele fala com Acaz, né? Pede para Deus um sinal de que isso vai acontecer mesmo. Você pode fazer o quão difícil for. Pede um lá no céu, pode pedir um nas profundezas. O Senhor vai te dar esse sinal. E aí Acaz fala o quê? Manda então um sinal aí. Não, Acaz fala, não vou pedir um sinal. Por que ele não vai pedir um sinal? Por que Acaz não quis um sinal? A gente fica perguntando, né? Muitos acham que quando ele fala ali que ele não vai tentar o Senhor, ele estava com um texto de Deuteronômio na cabeça, né? Deuteronômio 6,16 fala exatamente isso. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como tentastes em Massá, né? Esse texto foi o texto que o Senhor Jesus vai citar quando ele estava sendo tentado no deserto, né? Não tentareis o Senhor, vosso Deus, né? Será que ele estava certo, né, em simplesmente citar esse texto, né? Parece que ele está citando meio fora de contexto aqui. Porque realmente ele não queria um sinal, né? Eu acredito que tem dois motivos aqui que Acaz realmente não queria esse sinal. Acaz, na verdade, ele já estava costurando a sua aliança. Seu próprio sinal ele já estava pronto para fazer. Ele já estava costurando a sua aliança com a Assíria, né? E o Senhor repetidas vezes fala, né, na Bíblia, não adianta vocês confiarem nas nações estrangeiras, né? Vocês vão confiar nisso aí? Isso aí não vale de nada. Mas ele não crê em Deus. Ele fecha o templo, ele acaba com todos os movimentos religiosos em torno do Senhor. Ele cria um novo culto, né? Então, é igual aquela Raquel de Queiroz, né? Raquel de Queiroz dando um depoimento dizendo que quando a filha dela morreu, ela simplesmente chorou, porque ela não cria em Deus para poder buscar um alento, né? E ela, no depoimento, ela falando, ela fica admirada por pessoas que creem em Deus, que no momento de dificuldade tem em alguém para segurar, né? Eu entendo também mais ou menos esse princípio aí. Você não estava nem aí para Deus, agora ele vai dar ouvido para Deus, né? Para ele, aquela conversa do profeta era uma conversa errada, né? Essa fala dele foi uma falsa piedade, né? Foi uma desculpa. Não, vou dar essa desculpa aqui. Eu não vou falar na cara de Isaías que eu não quero, não. Vou dar uma desculpa, né? Não vou pedir ao Senhor porque eu não quero tentar o Senhor, né? Ou correr o risco de pedir algo muito difícil, né? Então ele já estava costurando seu próprio jeitinho, né? Sua própria solução, ele já estava costurando ela. Ele já tinha separado ali talvez o que ele ia dar de presente para o rei da Assíria, para trazer ele para o seu lado, né? Então ele já estava buscando o seu próprio jeitinho. E é muito interessante quando a gente compara essa história com a história do filho dele, que a gente conhece também muito bem, de Ezequias, né? Ezequias aconteceu algo muito parecido, né? Isaías foi lá falar com ele que ele ia morrer, né? E o Ezequias se arrepende lá, né? Ora, Isaías volta, fala com ele e fala, eu vou te dar um sinal, né? E ele fala com ele, inclusive, com esse sinal ele usa o que para dar esse sinal? O relógio de sol que quem construiu? O próprio Acaz, né? Ele usa o próprio relógio que Acaz construiu para dar esse sinal para Ezequias. E ele fala com ele, você quer que a hora no relógio avance 10 graus ou volte 10 graus? Aí ele fala, não, avançar vai ser muito fácil, vou pedir para voltar então 10 graus. E é exatamente isso que acontece, né? O Senhor dá essa opção para ele falando, pede qual sinal que você quer, o mais fácil ou o mais difícil, né? Então,
se a gente compara essas duas histórias, fica ainda mais claro, né? Ele não queria esse sinal porque ele já estava costurando a sua própria solução. Mas tem uma outra coisa que eu pensei também, né? Eu acho também que ele não queria um sinal porque ele estava com medo do que ele poderia receber. Ele estava com medo de ser um sinal tão impactante de que ele ficasse sem outra solução, a não ser uma mudança de verdade, né? Eu acho que ele estava com medo de mudar, né? Porque muitas vezes a gente tem medo, né, da mudança também, né? A gente tem medo do que a mudança pode trazer para nós, né? E eu acho que ele estava com medo de que ele ficasse tão constrangido com aquele sinal que ele tivesse que buscar outra forma. Tem que reconhecer que realmente Deus é Deus. É o Deus verdadeiro. Então, e muitas vezes tem gente que age assim também. Não, vão lá na igreja para você ouvir a mensagem. Não quero ouvir não, porque talvez aquilo ali pode me tocar e eu tenho que largar o que eu sou, né? Tem muita gente que age assim. Numa situação dessa, né? Por pouco, né? Com a gripe, parece. Por pouco você não persuadiu você de me tornar um cristão. Eu estou muito pouco. Então eu acho que Acais ele estava com medo disso acontecer também. Eu acho que ele estava com medo de ficar persuadido com o sinal que ele poderia pedir, né? Às vezes ele poderia pensar assim: vou pedir algo muito fácil, pode ser que o Senhor faça ali, não seja muito incrível, ou vou pedir um negócio muito difícil, talvez o Senhor não consiga fazer, né? Mas eu acho que ele estava com medo do que ele ia pedir, dele ficar constrangido também, de mudar, porque mudar às vezes dói, né? E às vezes tem gente que fala assim: vou pedir um sinal para o Senhor, porque eu preciso tomar uma decisão muito importante, né? A gente às vezes ora, né, para ter um direcionamento do Senhor, né? Às vezes a gente não vai receber um sinal como o de Ezequias, né? De o relógio voltar para trás, mas o Senhor às vezes dá um direcionamento para a gente. Às vezes a gente ora pedindo um direcionamento, mas às vezes a gente não está pronto para receber o direcionamento que o Senhor vai nos dar, né? Não, Senhor, manda mais um, né? Igual o Gideão, né? Será que é isso mesmo que o Senhor está querendo me dizer, né? Então, Gideão, né? Ele pediu o sinal, veio. Não, vamos pedir aqui uma confirmação, né? O Senhor foi lá e confirmou para ele com aquele sinal também, né? Às vezes a gente não está pronto para receber o que a gente está pedindo ao Senhor, né? A gente pede um direcionamento, mas não está pronto para receber esse direcionamento também, né? A gente tem... Então a gente recebe, mas não concorda, né? Não recebe. Eu quero ir para cá. O direcionamento é para ir para lá. Não, eu quero ir para cá, vou para cá. Não, deve ser o inimigo. Deve ser o inimigo que está querendo me enganar, né? Que às vezes a gente não quer dar ouvido, às vezes que o Senhor está nos direcionando também. Paciência, Deus vai dar coisas para exercitar a paciência. Né? Então, é muito dessas coisas, né? A pessoa pede a Deus prosperidade, Deus aporta o serviço, né? E, cara, é isso aí, então dificulta, né? Eu quero prosperar, Senhor, aí tem aquele monte de serviço concluir, né? Aí você empurra com a barriga ali, não vai fazer outro ali, não. Deus bota, mas pensa alguém. É igual eu vi outro dia na internet, assim, o camarada fala: não, Senhor, dessa vez eu não vou orar pedindo nada para o Senhor, não. Eu vou pedir para minha mãe, que o Senhor dê para ela um filho muito abençoado, dê para ela um filho próspero, né? Então a gente às vezes, né, dá uma desviada assim também. Como deve ter, Senhor, eu pedi um marido bom, honesto, trabalhador, bom. Pena que ele não pediu a mesma coisa. Agora eu não sou nada disso. Então, às vezes a gente tem que pedir ao Senhor, mas sabendo também, né, disposto a receber o que Ele tem para nos dar, né? Igual o Paulo, né? Ele aprendeu a conviver com o que o Senhor estava dando para ele, né? Por isso que ele pôde dizer, né,
que eles são mais do que vencedores, né? Porque somos mesmo, né? Pode todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, que nós podemos também. Então, no meio disso tudo, ele fala, então, ó, você não vai pedir um sinal, não? Então, mas você vai ter um sinal, né? E aí ele fala ali aquele versículo que é muito famoso, né? Na época de Natal, a gente citar aquele versículo, né? E eu tenho que admitir que quando a gente sempre falava esse versículo em Natal, eu não imaginava o contexto que ele estava inserido, né? Esse contexto aqui que é Isaías falando para um rei tão ímpio, né, como Acaz, né? A gente costuma citar assim fora, assim, sem explicar muito, né? A gente cita esse versículo, né? Porque esse versículo é citado também para o Mateus, né? Então Mateus vai citar também esse versículo mostrando que é uma profecia sobre o Senhor Jesus, né? Falando, a virgem vai conceber, vai ter um filho, vai será chamado Emanuel, né? Então esse versículo fala sobre o Senhor Jesus, né? Então Mateus vai citar ele também, né? Mas no meio disso tudo, esse versículo também era um sinal para o próprio Acaz, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas então, ele fala pode voltar para o slide? Ele fala esse versículo para Acaz, e nesse mesmo tempo, Acaz não vai buscar, não dá ouvidos para o que Isaías falou com ele, mas ele vai em sim buscar a aliança que ele tinha feito lá com o rei da Assíria, né? E aí nesse tempo, a gente tem os capítulos de 7 a 12 ali de Isaías, e também o capítulo 17 de Isaías, que fala contra lá a Síria, né? Se a gente for ver depois alguns versículos lá de 7 a 12, a gente vai entender um pouco melhor essa profecia, a gente vai chegar lá. Mas então, a Síria faz o que então? Dessa vez, o rei Tiglat vai lá e dá ouvidos a ele, né? Concorda, Acaz vai e leva um monte de presente para ele, e vai e invade a Síria, destrói o reino da Síria de vez, e também invade Israel, toma grande parte lá de Israel, e isso vai culminar com a morte do rei Peca em Israel, quando Oséias mata ele também, né? Então, aquela profecia de Isaías, de fato, ela se cumpriu, né? Como a gente tem várias profecias no Antigo Testamento que tem um cumprimento parcial, né, próximo, e um cumprimento futuro, essa profecia a gente vai ver também que ela tem também um cumprimento parcial, né? Aqueles 2 reis foram destruídos, né? Ali ainda no reinado de Acaz, né? Foi o cumprimento próximo. Mas o Senhor, ele fala com Acaz também, lá em Isaías capítulo 7 ainda, né? Depois daquele texto que a gente leu, ele fala com Acaz que a Assíria vai vir também, vai destruir, vai vir também, vai atacar Judá, né? Vai destruir Israel. Ele fala que Israel vai ficar tão deserto, né, que eles vão ter que entrar nas cidades com um arco e flecha, porque vai virar tudo mato. Então ele fala isso com Acaz ali naquela mensagem, né? Mas lembra o que o filho dele significa? Qual o filho que ele levou para falar com Acaz? Um remanescente voltará. Nisso aí ele já estava pregando também que o Senhor ia guardar o seu povo, né? E é por isso que ele falou com Acaz. Isso não vai acontecer, porque o Senhor ia poupar Judá. Só que, enfim, Mateus, como a gente falou, ele vai citar, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai citar aquela passagem lá de Isaías. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco, né?
ele está enfatizando aqui que ele não vai ser chamado de fato de Emanuel, né? Porque foi chamado de Jesus. O nome dele não foi conhecido como Emanuel, mas porque Emanuel significa Deus conosco, né? Então, Mateus claramente está fazendo uma alusão, falando que essa profecia foi cumprida plenamente no Senhor Jesus, né? A palavra em grego que Mateus usa aqui é partenos. Partenos é uma palavra que significa mulher virgem, né? Então, Mateus está enfocando esse aspecto que era uma mulher virgem que ia cumprir essa profecia, né? Se a gente for olhar o hebraico lá de Isaías, né, aquela palavra que Isaías usa, que é normalmente traduzida como virgem, né, ela pode ser traduzida também como mulher jovem, né, que não necessariamente fosse virgem, né? Ela tem essas duas traduções possíveis, né? Por isso que tem alguns que vão afirmar, né, alguns estudiosos vão afirmar que não, essa profecia não falava sobre uma mulher virgem, né? Mas sim, Mateus fala que ela é virgem, né? Agora, em Isaías, a palavra utilizada por Isaías não necessariamente era uma mulher virgem, poderia ser uma mulher jovem, né? Isso fica muito claro quando a gente vai lá para Isaías capítulo 8. Isaías 8, a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Olha só, o cumprimento dessa profecia ainda em Isaías. Disse-me também o Senhor, toma um grande volume, escreve nele em estilo de homem, apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote, a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maer Salal As-Bas. Isso significa aquilo que está escrito no outro versículo lá. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalia se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Percebe aqui como ele está falando que o cumprimento dessa profecia está no próprio filho dele? Como ele diz, a linguagem dele é bem parecida com o capítulo anterior, inclusive chamando ele de Emanuel. Esse filho de Isaías é o filho que foi o cumprimento parcial daquela profecia, né? A profecia de Isaías cumpriu-se parcialmente ali no seu filho, né? Aquele filho que significa apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa, né? Profetia esposa dele. Da profeta também? Quem entende isso ali do texto. Então, essa profecia, ela se cumpre primeiramente no filho de Isaías, né? Que quando o filho dele era ainda pequeno, os dois reis foram destruídos, mas essa profecia se cumpre plenamente no Senhor Jesus, né? Isso fica mais claro quando a gente vê, por exemplo, em Isaías 9, 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Não é à toa que Mateus também vai citar isso. Mateus 4, 12. A partir do 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações,
O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Né? Então Mateus ele mostra para a gente o cumprimento final dessa profecia. Né? A primeira... Essas profecias citadas no Antigo Testamento, é quase impossível a gente ter essa informação, saber como iria se cumprir elas, se a gente estivesse no Antigo Testamento vivendo, né, apenas com os livros de Isaías e analisando o livro de Isaías, conhecer e saber como é que seria cumprir, como é que isso iria cumprir em Cristo, né? E é uma coisa que seria muito difícil. Isso também a gente vê a dificuldade da gente conseguir ver o nosso próprio futuro, né? Com a grande tribulação, arrebatamento nesse sentido, com o que a gente tem revelado. Tem muita coisa ainda que não conseguimos compreender. Então, essa primeira região que seria destruída ali pela Assíria seria também a primeira a ver a luz, a primeira onde o Senhor iria pregar também. Né? Mas então, como é que fica esse sinal? Né? Esse sinal para Acás não era simplesmente o sinal do filho de Isaías que ia nascer. Né? Ele está falando para Acás, tem um sinal, que esse sinal é maior do que todos os outros. Né? Essa luz que vai resplandecer, ela é maior do que todas as outras. Né? Esse sinal, quando você vê, né, Acás não viu o Senhor Jesus, mas Isaías estava falando para o povo de Judá, né, como um todo. Ele estava falando, quando vocês verem esse sinal, todos os outros vão ser desnecessários. Né? O Senhor Jesus ele fala, geração incrédula que pede sinal. Né? Então, esse sinal, Acás era um incrédulo. Acás ele não cria. Né? Então, por isso que ele não precisava de um sinal. Né? O Senhor Jesus ele falou que aquela geração era incrédula. Mesmo com tantos sinais que ele fez, eles não creram. Né? Mas o sinal, né, da cruz que foi levantada, esse sinal era o maior de todos, não precisaria de outro sinal. Né? Então, por isso que essa profecia de Isaías, o sinal para o povo de Judá, era referente também ao próprio Senhor que viria, ao Messias que eles esperavam. Né? Então, Acás foi livrado da invasão da Síria, foi livrado da invasão de Israel. A Síria foi lá e destruiu os inimigos dele. Agora, só para a gente terminar, como que Acás agradeceu ao Senhor? Ele foi lá, reconstruiu o templo, destruiu os ídolos? Será que foi isso que ele fez? 2 Reis 16, de 7 a 12. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou e levou o povo para aqui e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Acho que a gente nem precisa ler mais, né? Acho que já fica claro aqui. Né? Ele não agradeceu ao Senhor. Acho que a gente nem precisa falar mais nada aqui. Como será que estamos agradecendo ao Senhor também pelas vitórias que Ele tem nos dado? Nós vamos encerrar por aqui. A gente já está com um tempo um pouquinho estendido. Nós não vamos nem cantar um hino. A gente agradece a presença de cada um nessa noite. Que o Senhor possa estar nos abençoando também. Amém.